Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Prof. Enem, ok? Na aula de hoje a gente vai iniciar já conteúdos de geografia, ok? Já conteúdo fazendo uma breve introdução de geografia física. Na aula de hoje nós começaremos a falar sobre noções espaciais, abordando especificamente temas como a forma da Terra, e orientação e localização no espaço geográfico, né? A gente vai falar sobre coordenadas geográficas e sobre GPS, beleza? Antes, gostaria sempre de lembrar para você compartilhar, curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe esse vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente também no Instagram, no Twitter, no nosso podcast, beleza? Bom, então vamos parar de conversa e vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá começar então a nossa aula. Hoje nós começaremos com o conteúdo de geografia, abordando as noções espaciais, né? Introdução às noções espaciais, né? Abordando uma parte desse conteúdo e o restante nós continuaremos em vídeo posterior, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai abordar sobre um tema que hoje vem sendo bastante controverso, né? Que é a forma da Terra, né? Desde os primeiros anos da escola, nós aprendemos que a Terra ela tem uma forma arredondada, né? Como os astronautas observaram e comprovaram com as primeiras viagens tripuladas ao espaço, ocorridas há mais de 50 anos, né? A concepção de que o planeta possui forma esférica, no entanto, ela já era difundida entre os gregos há mais de 2000 anos. Por meio de observações astronômicas e de ocorrência de fenômenos celestes, como os eclipses lunares, o filósofo grego Aristóteles propôs explicações sobre a esfericidade do nosso planeta, né? O matemático e filósofo também grego Eratóstenes chegou inclusive a calcular em 247 a.C. a distância da circunferência do globo terrestre. A medida obtida por Eratóstenes, cerca de 46 mil quilômetros, se aproximou bastante da medida calculada atualmente com recursos tecnológicos, né? Muito avançados, que é de 40.008 quilômetros. Né? E aí a gente indaga, né? Os caras, lá na Grécia Antiga, né, sem praticamente nenhum recurso tecnológico avançado, os caras chegaram à conclusão que a Terra tem um formato esférico, né? E você vê que um monte de camarada aqui em pleno século XXI, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia adquirida, afirmar que a Terra é plana, né? Enfim, né, essas coisas, né? Bom, mas foi em 12 de abril de 1961 que o cosmonauta soviético Yuri Gagarin entrou para a história como o primeiro ser humano a fazer uma viagem ao espaço sideral, realizando uma volta completa na órbita do nosso planeta. Nessa viagem, ele constatou visualmente a forma esférica da Terra e proferiu a famosa frase que o consagrou pelo feito, né? A Terra é azul. Então, gente, quando vista do espaço, como foi observada pelos astronautas em suas viagens, a Terra ela parece uma esfera perfeita, né? No entanto, ela possui um leve achatamento nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Seu diâmetro equatorial é cerca de 42 quilômetros maior que o seu diâmetro polar, ou seja, o diâmetro, né, do seu centro ele é maior do que nos polos, né, nos seus extremos. Como a superfície do planeta é bastante irregular devido aos altos e baixos do relevo terrestre, o modelo físico da forma da Terra assemelha-se ao de um geóide.
por conta da distribuição desigual da massa na Terra e da força da gravidade exercida diferentemente em sua superfície. O planeta possui esse formato geoidal. Para fins geodésicos e cartográficos, a esfera terrestre é representada por uma figura com superfície teórica regular, definida pelo nível médio dos oceanos, chamada elipsoide. Então, conhecer a forma de nosso planeta e os contornos de sua superfície delineados pelos continentes e oceanos, assim como muitas outras informações que foram acumuladas ao longo do tempo, como o desenvolvimento das técnicas de representação cartográfica, a invenção da bússola e do astrolábio, foi vital para que o ser humano aprimorasse a sua capacidade de se orientar e de se localizar na superfície terrestre. Então, para a gente ilustrar o que foi dito aqui, para a gente ilustrar o que foi dito aqui, essa forma aqui, esferoide, né, é uma forma aproximada da Terra, uma forma idealizada. No entanto, nós vimos que ela sofre um leve achatamento nos polos. Então, ela não é uma esfera perfeita. O formato dela se aproxima de um geóide. O que vem a ser um formato geóide? Em razão da discrepância da superfície, né, do relevo, como nós temos aqui montanhas, uma superfície terrestre marcada por montanhas, altitudes, planícies, né? Essa esfera terrestre ela é bastante irregular, devido à ação da gravidade, né, a atividades sísmicas no interior do nosso planeta que modela a superfície terrestre. Então, o formato dela é bastante irregular, né? É o formato de um geóide, porque o que caracteriza esse formato é a superfície da Terra, que é muito irregular, formada por cadeias de montanhas, planaltos, planícies, beleza? Mas para fins cartográficos, ou seja, para fins de confecção de mapas, né, de representações cartográficas, o formato padrão utilizado é o elipsoide, né? Que é um formato, assim, digamos, oval, aqui em vermelho, vocês podem ver, é um formato vermelho, né? O formato verde é o formato idealizado, esferoide. Esse formato aqui, né, em azul, é o formato geóide, né, que é o que caracterizado pela superfície terrestre. E o formato idealizado para fins cartográficos é esse vermelho aqui, o elipsoide, né, que é um formato oval, que leva em conta o nível médio dos oceanos, ok? Então, esse formato aqui vermelho é o que é idealizado, né, para confecções cartográficas, né, confecções de representações cartográficas, elaboração geralmente de mapas, beleza? Bom, gente, como se orientar e se localizar na superfície terrestre, né? Historicamente, o ser humano ele sempre teve a necessidade de se localizar e de se orientar no espaço geográfico. Essa necessidade remonta aos nossos ancestrais nômades que há muitos milhares de anos precisavam se deslocar constantemente em busca de abrigo, proteção ou alimento. Gente, só relembrando, tá? Retornando à forma da Terra. Numa prova discursiva, ou até mesmo uma prova objetiva, se cair uma alternativa dessa, afirmando que a Terra é plana, pelo amor de Deus, vocês não façam isso, tá? Isso não tem validade científica nenhuma, isso aí essa questão de Terra plana é fruto de corrente de WhatsApp, tá? Isso não tem validade científica nenhuma. Se você responder isso na prova, você vai levar um sonoro 0, tá? Então, formato da Terra plana, isso não existe, tá? Isso não existe, tá? Pelo amor dos céus, vocês não prova discursiva, vocês não digam isso, não afirmem isso, e alternativa vocês descartem logo. Se aparecer em prova objetiva, alternativa dessa, ok? Terra plana não existe. Bom, retomando aqui. Ao longo de nossa história, surgiram outras necessidades, como traçar rotas de comércio, conduzir embarcações por mares mais seguros,
localizar territórios vizinhos ou dominados por povos hostis, deslocar exércitos em campos de batalha e etc. Embora hoje com outras finalidades, a necessidade de se orientar e de se localizar no espaço geográfico nos acompanha até os dias de hoje, mesmo em situações corriqueiras do nosso cotidiano. Nessas situações em geral, utilizamos pontos de referência conhecidos para explicar a localização correta de cada lugar. Quando viajamos para lugares distantes, podemos encontrar a direção correta consultando mapas rodoviários que mostram as estradas, seguindo a sinalização indicada nas placas ou pedindo informações. Mas aí quando um amigo nos fala, adoraria passar as férias no Canadá, ou quem sabe na Tailândia, por exemplo. Você sabe onde fica o Canadá? Você sabe onde fica a Tailândia? Nesse caso, nós podemos localizar esses países consultando um mapa, um atlas ou um globo terrestre. Beleza? Bom, gente, aqui eu trago para vocês a ilustração de uma rosa dos ventos, que é muito utilizada em instrumentos náuticos, né, como a bússola. Né? Ela aqui nós temos os chamados 4 pontos cardeais, né? Que a gente viu, isso aí a gente aprende lá no fundamental, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, tá? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, e os pontos subcolaterais, ok? Então, esse desenho aqui é encontrado em bússolas, né? Geralmente para conduzir embarcações, beleza? Embarcações para que elas se orientem e se localizem em oceanos e mares. Bom, gente, aqui nós chegamos às coordenadas geográficas. Tá? Nós já vimos que existem muitas maneiras de nos orientar e localizar no espaço geográfico, correto? Mas como, por exemplo, localizar um determinado lugar na imensa superfície terrestre? A superfície do globo terrestre possui aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártico. Como saber, então, a localização exata de uma cidade? Ou ainda, como encontrar uma ilha pequena e isolada na imensidão de um oceano? Então, para que seja possível localizar qualquer ponto nessa enorme superfície do planeta, foi criado um conjunto de linhas imaginárias denominadas como paralelos e meridianos. Traçadas sobre a representação da esfera terrestre, essas linhas possuem medidas que funcionam como endereços, né? Como uma espécie de endereços, entre aspas, de qualquer lugar. Então vamos lá, o que são os paralelos? Né? Os paralelos são circunferências imaginárias dispostas perpendicularmente ao eixo de rotação terrestre, a partir da linha do Equador. A linha do Equador é o paralelo que circunda o planeta em sua porção mais larga, dividido em 2 hemisférios, o norte e o sul. À medida que se distancia da linha do Equador em direção aos polos norte e sul, os paralelos diminuem de diâmetro. A distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador determina a sua latitude. E ela pode variar de 0 graus na linha do Equador a 90 graus norte no polo norte e 90 graus sul no polo sul. Então aqui na representação nós temos aqui a linha do Equador, exatamente na porção central da Terra, horizontal, ok? E essa linha do Equador ela divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Né? À medida em graus, né, os paralelos, tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul, eles vão diminuindo de diâmetro. Okay? E a distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador, né, determina o que nós chamamos de latitude. O que é a latitude? É a medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador. Ela pode variar de 0 graus, né, exatamente na linha do Equador, até 90 graus norte, aqui no Polo Norte, e 90 graus sul, aqui no Polo Sul. Ok? E nós também temos os meridianos. Né? Os meridianos são semicircunferências imaginárias traçadas de um polo a outro da Terra no sentido norte-sul.
Por convenção, estabeleceu-se como meridiano 0 grau aquele que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, na cidade de mesmo nome, próxima de Londres, na Inglaterra. Assim, o meridiano de Greenwich, também chamado meridiano inicial ou de referência, divide a Terra em 2 hemisférios, o leste ou oriental e o oeste ou ocidental. A distância medida em graus de cada meridiano a partir de Greenwich determina a sua longitude. Essa distância pode variar de 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, a 180 graus leste e 180 graus oeste. Cada meridiano circunda apenas metade da esfera terrestre e tem na face oposta do globo seu meridiano oposto, chamado antimeridiano. Então aqui, gente, nós temos as semicircunferências traçadas de um polo a outro da Terra, ok? Por convenção, o observatório, o meridiano, que serve como 0 grau, é aquele que passa justamente aqui pelo Observatório Astronômico de Greenwich, que fica na Inglaterra, tá? Então esse meridiano aqui é o meridiano central que divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental para cá, ok? E a distância medida em graus de cada meridiano em relação ao meridiano de Greenwich, né, determina a sua longitude. Tá? O paralelo determina a latitude e o meridiano, que é traçado de forma vertical de um polo do polo norte ao polo sul, ele determina a longitude, ok? Então essa longitude varia de 0 graus no meridiano de Greenwich a 180 graus aqui no hemisfério oriental e também a 180 graus oeste no hemisfério aqui ocidental, ok? Cada meridiano ele circunda apenas metade do globo terrestre. A face oposta do globo, ou seja, as costas, ela possui o meridiano oposto, que é chamado de antimeridiano. Beleza? Então, o que ocorre? É por meio dessa rede de linhas imaginárias, paralelos e meridianos, que nós podemos encontrar a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas fornecem 2 medidas: a latitude, que é a medida dos paralelos, e a longitude, que é a medida dos meridianos, que em conjunto são chamadas de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas de cada ponto na esfera terrestre são determinadas pela interseção, ou seja, o cruzamento de uma latitude com uma longitude. Então, para ilustrar bem, vamos pegar aqui alguns exemplos aqui nessa imagem. Aqui, por exemplo, nós temos o modelo de cidade A, no qual ele nos dá a nossa latitude 19 graus e 28 minutos norte e a longitude 99 graus e 9 minutos oeste. Então, o que a gente tem que fazer aqui, gente? Primeiro, a latitude. Nós sabemos aqui que a linha do Equador ela tem a latitude de 0 graus, ok? Que passa aqui bem no meio da Terra. Então, conforme a gente vai distanciando, conforme os paralelos vão distanciando da linha do Equador, essa latitude vai aumentando, né, em número de graus, ok? Então, na latitude 19 graus, basta a gente 19 graus norte, a gente tem que andar em direção ao hemisfério norte, certo? Então, aqui nós temos aqui um paralelo de 15 graus. Então, 15 graus, o paralelo superior, imediatamente posterior tem 30 graus. Então, 19 graus, nós sabemos que estará exatamente aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, basta a gente procurar o ponto aproximado que esteja próximo de 15 graus, ok? E ele nos dá exatamente aqui, onde está a cidade do México, beleza? E aí vamos conferir a longitude, que ele nos dá aqui de 99 graus e 9 minutos de longitude oeste. Ora, então 99 graus. Então nós sabemos que o meridiano 90 graus é esse aqui, que a gente pode perceber. Ó. 90 graus.
Se ele está dando 99 graus, então ele vai estar entre 90 e 120 graus, ok? Então ele vai estar bem localizado, a localização que ele nos está dando coincide com a latitude. Então, a cidade que ele está se referindo aqui, dando a coordenada geográfica, é a cidade do México, ok? Então, as coordenadas geográficas, elas marcam o endereço, né, de determinadas localidades na superfície aqui do globo terrestre, ok? Então, você tendo aqui a latitude e a longitude, você consegue localizar, como eu diria, você consegue localizar um determinado ponto na superfície aqui do globo terrestre, ok? Aqui no outro exemplo, para a gente não estender muito, vamos só dar mais um exemplo. Aqui na cidade B, ele nos dá a latitude de 26 graus e 8 minutos na sul, né? Lembrando, gente, que 8 minutos é que nem sempre os graus são dados de forma exata. Eles podem dar uma diferença, então essa diferença é calculada em minutos, ok? Então aqui na cidade B ele nos dá a latitude de 26 graus e 8 minutos 8 minutos sul. Então aqui, a partir da linha do Equador, nós sabemos que latitude sul é para cá para baixo. Então basta a gente andar aqui para baixo e encontrar a localização aproximada de 26 graus. Ora, o paralelo posterior aqui à linha do Equador tem 15 graus. O próximo tem 30 graus. Se ela possui 26 graus, então ela vai estar entre 15 e 30 graus. Então a gente tem que encontrar aqui o ponto que nos dá mais ou menos aqui, que está dentro dessa, entre esses dois paralelos aqui. E qual é o ponto que ela nos dá? Exatamente onde está a cidade de Brasília. Então provavelmente é a cidade de Brasília que se encontra no ponto. Nesse ponto, nessa latitude. Para a gente confirmar, a gente precisa da longitude também. Então qual é a longitude que ele está dando aqui, na cidade B? 27 graus e 54 minutos leste. Ou seja, meridiano de Greenwich, 0 graus, certo? Se é leste, é o lado direito. Ok? Então a gente vai ter que andar pelo lado direito. Ok? Então, lado direito, 27 graus. E aí, olha só. E aí nós temos, né, uma surpresa. A gente pensou que era Brasília, mas não é Brasília, né? A localização é aqui, ó, Joanesburgo, na África do Sul, tá vendo? Por isso que é importante a gente ter a latitude e a longitude, para saber a localização exata de um local. Porque aqui a gente já foi logo a Brasília, tá vendo? 15h30 já fomos em Brasília. Mas não é Brasília. Pela longitude, a gente percebe que não tem nada a ver. Ó, porque, primeiro que Brasília está a oeste. Ele aqui dá a coordenada de leste. Então, ó, leste, né, 27 graus. Esse meridiano aqui é o de 30 graus, então vai estar antes dele. Então, nos leva diretamente aqui a Joanesburgo, que também se encaixa aqui na latitude, 26 graus, né, e 8 minutos sul, ok? Então, gente, as coordenadas geográficas elas servem para isso, né? As coordenadas geográficas elas marcam a interseção entre uma latitude e uma longitude, no qual estabelece aí a localização de um determinado local, uma cidade, um país e etc. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido essa questão aí de coordenadas geográficas, como é que funciona, beleza? Qualquer dúvida aí, vocês postem lá nos comentários, beleza? Bom, gente, e aqui outro modo de localização é o do GPS, né? O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, sigla da expressão em inglês Global Positioning System, é um sofisticado sistema de localização. Ele fornece de maneira muito precisa por meio de um receptor eletrônico, aparelho chamado GPS, a localização e altitude de qualquer ponto na superfície do planeta com pequena margem de erro.
Essas informações que chegam ao aparelho de GPS por ondas de rádio são fornecidas por uma rede de satélites que orbitam o planeta a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Tá? Desenvolvido na década de 1950 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o GPS servia inicialmente apenas para fins militares. Ele ajudava no melhor posicionamento das tropas estadunidenses nos territórios por elas ocupados, guiando bombas e mísseis em direção a alvos inimigos, entre outras aplicações. Além disso, esse sistema é usado em veículos. Conectado a um computador de bordo com mapas de rodovias, avenidas e ruas armazenados em sua memória, o sistema fornece orientação instantânea ao motorista, indicando o caminho exato que deve ser feito para se chegar ao destino desejado. Os nossos celulares também, os modernos smartphones, também possuem essa tecnologia GPS, ok? Então, com dados das companhias de trânsito, o sistema também fornece informações sobre congestionamentos e indica ao motorista as vias alternativas mais rápidas. As empresas de transporte o utilizam para o planejamento de rotas e rastreamento de veículos. O GPS também é utilizado no controle dos tráfegos aéreo e marítimo. Então, o GPS ele possui hoje uma grande utilidade, né, para localização e orientação no espaço geográfico. Tá? E como é que funciona essa tecnologia? Né? Nós temos aqui, né, satélites que orbitam o nosso planeta. Né? Esse conjunto de satélites, cada satélite fica imbuído de abranger, né, certas partes da superfície terrestre. Então, o satélite 1 ele fica responsável por essa superfície aqui, o satélite 2 por essa superfície aqui, o satélite 3 por essa daqui. E em conjunto eles mandam informações para a superfície da Terra. Né? Mandam as informações para a Terra, onde os aparelhos de GPS, né, como esse daqui, eles captam essas informações e a partir daí eles elaboram, né, eles apresentam um conjunto de mapas de rodovias e avenidas, né, armazenados em sua memória, disponibilizando ao motorista, né, no caso, e indicando o caminho que o motorista deve seguir, né, por entre essas rodovias e avenidas que ele coloca, que ele disponibilizou aqui nesse mapa para o motorista. Okay? Então, o GPS hoje é um instrumento que está plenamente incorporado ao nosso cotidiano. Né? Hoje é inimaginável você não ter o GPS. Né? Ele está presente em vários de nossos aparelhos, nos nossos celulares, né? Os aplicativos de locação de veículos, por exemplo, como a Uber, a 99 Táxi, né? Os motoristas utilizam o GPS para poder se guiar dentro dos centros urbanos, ok? Então, o GPS hoje é o principal, digamos assim, instrumento de localização e orientação aí pela superfície terrestre, beleza? E assim nós encerramos essa aula. Beleza, galera? A primeira parte dessa aula aí que a gente continuará no próximo vídeo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? A gente continua com noções espaciais no próximo vídeo. E, por favor, não se esqueça de curtir, de compartilhar, seguir a nossa fanpage, se inscrever no nosso canal, beleza? Ajude o Prof. Enem a dar um up, beleza? Forte abraço e até lá!